Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você pensava que existiam apenas um Messias, você se enganou. Ao longo da história existiam vários Messias. Mas para nossa lista aqui escolhemos 9 Messias. Nos tempos antigos, uma multidão de Messias prometia liberdade, saúde, o apocalipse e a queda de Roma. A certa altura da vida, Brian, de 1979, dirigido por Terry Jones, cujo protagonista nasceu na manjedoura, ao lado de Jesus. Uma multidão ocorre em uma praça e uma espécie de feirão de profetas, que esperavam numa fila para anunciar suas qualidades. O cenário religioso da época na Galileia era algo semelhante, tirado, claro, o humor britânico do filme. A região era um cadinho de seitas e crenças. Os judeus estavam lá, mas também havia a influência do mitraísmo persa e de cultos anímicos, sem contar os egípcios e seus deuses ali pertinho. A invasão de Roma catalisou pregadores que anunciavam o apocalipse, que misturava a exorcista e a todo tipo de curandeiro. Alguns dos mais influentes. Os relatos sobre Apolônio de Tiana datam do século III. Apresentam como um grande filósofo a um dos profetas mais populares do século I, muito mais que Jesus, nascido por volta de 2 a.C. Foi educado segundo os princípios de Pitágoras aos 20 anos de idade. Fez juramento de silêncio por 5 anos. Depois teria viajado até a Índia. Na volta, passou a Roma, a Grécia, onde, recebido por mágico e curandeiro capaz de ressuscitar morto, construiu uma escola em Éfeso, na Turquia, onde repassou os ensinamentos, incluindo uma dieta vegetariana, até morrer em 98. Seus discípulos continuaram ali ativos por pelo menos 150 anos. Simão Mago. No livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, Simão tenta comprar dos discípulos de Jesus o poder de fazer milagres nos Atos de Pedro. Ele levita até que Pedro reza para que ele caia no chão. Sua perna quebra em 3 lugares. E ele morre em consequência aos ferimentos. Tanta atenção em textos bíblicos indica que o profeta era concorrente dos cristãos. Nascido na Samaria, pregou seus ensinamentos desde o Egito até Roma, incluindo a Palestina. Deixou seguidores, os simonianos, até que desapareceu no século IV. Para Simão, existiam 2 encarnações de Deus na Terra. Ele era uma delas, a outra era Helena, uma prostituta quem se casou. Oni, chamado caçador de círculos, por ter hábito de meditar desenhando na areia. Oni Amagel era considerado por alguns rabinos filho de Jeová enviado à terra. Vivia isolado e comia o menos possível em uma das suas orações dentro do tal círculo. Interrompeu um longo período de seca. Na ocasião, teria discutido com Deus, dizendo que só sairia do lugar se chovesse, e ainda reclamou da qualidade da chuva. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, diz que ele caiu em um longo sono de 70 anos e depois despertou. Também era conhecido como grande estudioso. Como Jesus atribuía seus milagres à fé de quem os pedia. João Batista dizia primo de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, foi quem batizou no Rio Jordão como líder religioso. João preparava seus círculos, seus discípulos, para o fim do mundo. De acordo com o Novo Testamento, vestia peles,
comia mel e gafanhoto. Era tratado como uma reencarnação do profeta Elias. Era muito mais popular do que Jesus, nascido no século II antes do próprio Jesus, né? Antes de Cristo. Em uma aldeia nos arredores de Jerusalém, morreu no ano 27, a mando de Herodes Antipas I, no século X a.C. Governador da Judéia, seus discípulos eram numerosos e mantiveram a religião por 3 séculos. A forma como João praticava o batismo foi incorporada pelos discípulos do tal Jesus. Jesus de Ananias. Jesus era um nome muito comum na Palestina da época, tanto que no ano 63, o sumo sacerdote Jesus filho de Dameu foi substituído por Jesus filho de Gamaliel. O Jesus filho de Ananias veio da zona rural e em 62 circulou pelas ruas de Jerusalém, profetizando a destruição do templo. A profecia se cumpriria em 8 anos depois. De acordo com o historiador Flávio Josefo, ele repetia gritos: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra o povo. Foi levado a julgamento, mas acabou inocentado por ser considerado louco. Banos. Eremita viveu no deserto da Judéia em meados do século I. Dormia ao ar livre, sem se proteger do frio ou dos animais. A quem falava com reverência, vestia folhas, casca de árvores e se banhava com água gelada o tempo todo. Cada banho era cheio de rituais complicados que tinham o objetivo de purificar o corpo e a alma na preparação para o fim do mundo. Tinha um pequeno grupo de seguidores a quem anunciava que o Apocalipse estava próximo. Era preciso abandonar qualquer apego por prazeres mundanos. Seus discípulos não eram bem organizados e acabaram se dispersando depois que ele morreu. Eleazar, o exorcista mais famoso da Palestina na segunda metade do século I, chegou a retirar demônios de um grupo inteiro de pessoas na frente do imperador Vespasiano. O ritual consistia em colocar debaixo do nariz do possuído um anel recheado de raízes que teriam sido prescritas pelo rei Salomão. O cheiro forte levava a pessoa a espirrar várias vezes e o espírito saía pelo nariz para dar impacto à cena. Eleazar colocava uma bacia de metal cheia de água. Ao ser expulsa, a entidade derrubava o líquido e a bacia com grande estrondo. Seu diálogo com demônios lembra as frases do Jesus Cristo, um exorcista conhecido. Anina Bendosa nasceu e viveu em Arava, a 19 quilômetros de Nazaré. Devoto da fé judaica, rezava com tanta intensidade que conta certa vez não percebeu uma cobra venenosa havia mordido seu pé, mas ele ficou bem e a cobra morreu. Curiosamente, no Evangelho de Lucas, Jesus diz: dei-lhes o poder de pisar em serpentes e nada poderá lhes causar danos, pois o texto foi escrito entre o fim do século I e o começo do século II. É possível que o autor tenha feito referência do famoso profeta Anina. Tinha uma fama de fazer chover, de curar pessoas à distância e de fazer renascer árvores e animais. Viveu e morreu na miséria. Enarrém o Essênio, respeitado pela capacidade de fazer profecias, encontrou Herodes e o saudou como futuro rei dos judeus, quando de fato alcançou o cargo. Herodes, em 734 a.C., transformou Menahem em consultor. Viveu cercado por um pequeno grupo de seguidores, a quem ensinava a arte de realizar profecias. Depois de Herodes morreu, tentou conspirar contra os romanos. Foi perseguido, julgado, crucificado. Seu corpo foi jogado na rua. Para o historiador Israel Holm, autor do The Messias Before Jesus, o Messias antes de Jesus. Jesus conhecia bem a história de Menahem.
a quem para si um destino parecido. Saiba mais sobre a trajetória de Cristo através das suas obras. As parábolas de Jesus comentadas por John MacArthur, O Mistério do Reino de Deus Revelado, contadas por Salvador John MacArthur, em 2016. Então, gente, Jesus era um homem mais amado da história. A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. Rodrigo Alvares. A revolução das cópias de Jesus. Então, pessoal, aqui são as histórias dos Messias, aqueles aos quais, como o mesmo Jesus que eu falei embaixo, se dizia enviados de Deus. E todos eles faziam milagres e, e também muita confusão. Porém, então, deixa seu like, curta, compartilhe. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Abração. Boas festas a todo mundo. Valeu. Um abraço para você. Tudo de bom. Valeu.